Homens de uma coisa, não foi isso? Homens de apenas uma coisa. Homens que valorizam a palavra de Deus e a palavra do Senhor para a vida deles. É apenas uma, ela é imutável e precisa apenas de uma palavra, de um caminho para seguir, de uma direção, e por essa direção caminham e vão avançando. À medida que o Senhor vai falando, vai avançando. O segredo da nossa vida é nós termos uma prioridade, não é verdade? Buscai o quê? Em primeiro lugar. O que é em primeiro lugar? É uma prioridade. Se você tem uma prioridade, você não pode ter mais. Não faz sentido você caminhar com uma prioridade na sua vida e falar, nossa, isso é prioridade para mim, isso é prioridade para mim, o trabalho é prioridade, a família é prioridade, a escola é prioridade. Não. Tem alguma coisa confundir na sua mente. Existe uma prioridade. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas Deus vai acrescentando na nossa vida. Às vezes a gente fica numa loucura, uma insanidade, buscando a satisfação da nossa alma, os desejos, o sucesso, e esquecemos de guardar os princípios do Senhor, que eles sim nos farão prosperar, assim como diz o texto que nós lemos. Guarde os princípios do Senhor, medite nas leis do Senhor dia e noite, rumine, fale da palavra do Senhor, e assim o quê? Prosperará. Então você não precisa dos 5 segredos do sucesso. Você não precisa de 7 maneiras para ser feliz. Você não precisa dos 5 métodos ou módulos para atingir o sucesso financeiro. Você não precisa desejar ser o próximo milionário da terra. Porque tudo que tem valor não tem preço. Percebe, não? Tudo aquilo que tem valor não tem preço. Tudo aquilo que tem valor o dinheiro não pode comprar. Mas se você colocar preço naquilo que era para ser prioridade, tem gente trabalhando para escravizar você debaixo do sonho de alguém. Não é verdade? Abra comigo, você que pode. Lucas capítulo de número 12. Lucas 12, o verso de número 49. Amém? O texto diz assim: eu vim para lançar fogo sobre a terra. Meu Deus, hoje começou bem. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Aqui ele está falando do seu caminho, a sua morte, a sua ressurreição. Verso 51, vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não, muito pelo contrário, eu vim para trazer divisão na terra. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa mesma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra o filho e filho contra o pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Aqui não é muito difícil, né? Senhor amado, nós te adoramos mais uma vez, que a tua mensagem seja clara à nossa vida. E que haja o Espírito da revelação, Deus, manifesto no nosso meio. Ó Deus, a ponto de, mesmo no meio da mensagem, o propósito dela seja evidente na nossa vida. Que possamos ouvir a Tua palavra como quem entende aquilo que está sendo falado, Deus. Para que haja construção na nossa vida. E nós só construiremos um caminho proveitoso a partir dessa mensagem se entendermos. Por isso nós clamamos o Teu Espírito Santo, que revele o Espírito que está por detrás da letra, para que possamos, Deus, ouvir aquilo que o Senhor tem para falar e entender aquilo que o Senhor tem a dizer, em nome de Jesus. Amém? Olha o texto, querido, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E a gente já começa de uma maneira como que temendo uma ação do Senhor. Quando nós falamos de fogo,
a gente está falando de várias coisas, vários aspectos que a palavra de Deus revela sobre o fogo. Tem o fogo que batiza, o fogo do Espírito Santo, o fogo da provação que vem na nossa vida, o fogo que revela, o fogo que fala, que através do fogo o Senhor fala, como falou na vida de Moisés. Mas há vários aspectos e um deles é o fogo do Espírito Santo, que é tão maravilhoso, que incendeu o nosso coração, a nossa alma, que mesmo que está frio, o fogo do Espírito nos aquece. É aquele fogo que incendeia a nossa vida, é aquele fogo que queima diante da presença de Deus, fogo do Espírito Santo. Agora o fogo que Jesus vem trazer sobre a terra é um fogo que ajusta a humanidade. Perceba que o texto, quando Jesus fala, eu vim trazer fogo sobre a terra, ele está falando, eu vim trazer uma verdade sobre vocês, a ponto de que essa verdade vai trazer um conflito, um confronto, uma confusão na mente daqueles que estão desavisados. A sua presença na terra é como se fosse um fogo que vem para revelar coisas que haviam sido escondidas através da religião, através da dureza, da frieza do coração. E ele diz, eu vim para lançar fogo sobre a terra. E bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Basicamente, o texto aqui, Jesus está dizendo assim, preste atenção. Eu vim para incendiar vocês com um fogo que arde no meu próprio peito. Eu preciso passar por algo que exige muito de mim. E a verdade pelo qual eu passarei causará conflito entre vocês. Eu vim para trazer uma verdade na terra. E essa verdade vai trazer confusão no meio de vocês. A ponto de o pai ter conflitos ou confrontar o próprio filho, o filho confrontar o próprio pai, a mãe com o filho com a mãe. Quantos aqui já tiveram confronto dentro da própria casa por amor àquilo que você está caminhando hoje? Querido, de verdade, eu já falei com vocês várias coisas. E uma delas, você sempre vai ouvir uma frase muito digna de dar atenção a ela. Sabe qual que é? Quem é você para falar alguma coisa para mim? Você vai ouvir isso dentro da sua própria casa, sabe por quê? Porque ali eles conhecem a sua humanidade, eles conhecem os seus defeitos, seus limites, a fraqueza que você tem, as suas angústias, as suas dores, todos ali eles conhecem tudo isso, e por isso que o Evangelho, uma das coisas que ele vai fazer na sua vida é causar um confronto. E o confronto, ele não está falando de problemas, mas ele vai estar falando de uma repulsa, que muitos terão a partir da revelação que Deus coloca no seu coração. O amor com que você ama Jesus hoje vai causar uma divisão no caminho que você segue. Pastor, mas aí é um problema. Não, não é um problema. É uma grande solução, porque a partir do momento que você confronta através das verdades que Deus colocou no seu coração, você vai revelar o mal que estava dentro da sua casa. Está entendendo ou não? Deus não tem problema nenhum com conflitos e confrontos. O problema que Deus tem é com a hipocrisia de homens que falam da verdade, vivendo uma mentira. Homens que afrontam promovendo o pecado e assassinando o pecador. Deus não tem problema nenhum com confrontos e conflitos. A terra é banhada por confrontos e conflitos. A terra, ela é regida. As divisões, as multiplicações da terra, elas são pautadas em guerras, em confrontos e conflitos. Isso não é problema para Deus. Até gaguejei. O problema para Deus é a hipocrisia com que nós vivemos, é os ambientes hipócritas que nós construímos na nossa vida para parecer aquilo que nós não somos de fato, para não revelar a verdade de quem nós somos, a nossa humanidade. O que é um confronto?
É quando alguém chega para você com uma verdade e apresenta ela para você para revelar aquilo que você está vivendo. E muitas vezes nós temos que abaixar nossa cabeça porque aquilo que nós acreditamos de fato não é certo. Tem verdades que a gente tinha como verdade, mas que não era de fato uma verdade. Quer que eu dê um exemplo? Quantos acreditavam que o galo cantava quando Pedro negava Jesus? A vida inteira a gente ouviu isso. Os desenhos que a gente pintava falavam sobre isso. Mas ali não podia criar galo. Então um galo não cantava. E a gente começou a entender que não era um animal, era o cantar do galo, era a trombeta de um sacerdote. Está entendendo? Mudou a tua fé? Não. O problema é quando o orgulho que há no nosso coração venda as nossas vidas para não entender as verdades que são reveladas a nós. E o confronto fala disso, o confronto fala aí, onde eu tenho uma verdade, eu apresento para você essa verdade, eu estou confrontando o modelo de vida que você está vivendo. É como alguém que está pecando e você chega, cara, chega aqui perto de mim, cara, esse caminho que você está fazendo está errado, você precisa mudar a sua vida, você precisa parar de frequentar esses ambientes, você precisa parar com esse contexto social que você tem, larga essas amizades, larga esse costume que você tem, larga esses hábitos, isso é um confronto. E todo confronto ele é sadio para quem entende. Para o orgulhoso não. Mas para quem entende que o confronto vai te fazer crescer, isso é maravilhoso. Então Deus não tem problema nenhum com confronto. Deixa eu falar uma coisa para você. Israel foi dizimada mais de 12 vezes. Sabe o que é isso? É pegar um país e sumir com ele. 1, 2, só na Bíblia tem 4. Fora as grandes guerras que participaram e nunca cessou. Sabe a Israel que você vai visitar hoje? Ela está 3 níveis acima da Israel bíblica. Sabe por quê? Porque ela foi dizimada. 1, 2, 3, 4. Mas o povo de Deus, meu Deus, escute isso. O povo de Deus sempre subsistirá diante das ciladas de Satanás, porque Deus tem um propósito, e se Deus tem um propósito na sua vida, querido, não tema o que vai vir sobre a sua vida, não tema o mal que tem na frente, não tema o dia de amanhã, porque o Senhor que te guarda, o Senhor que te sara, o Senhor que te protege, e você vai submergir no meio das dificuldades da vida, e verão aquilo, o compromisso que Deus tem com você e com o propósito que Ele tem na sua vida. E os confrontos falam disso, de alguém que te ama e vai chegar para você e falar, abandona esse caminho. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade de ouvir isso. Sabe por quê? O orgulho que está no nosso coração tem dificuldade de ouvir alguém falando que nós estamos errados. Mas o grande detalhe, e talvez uma das grandes sacadas da minha vida, sabe o que foi? Sentar, o desejo de sentar perto. Quanto mais cabelo branco tinha, mais eu estava do lado. Sabe por quê? O desejo de aprender com quem já passou. O desejo de chegar lá, mas eu precisava aprender com alguém que já passou, confrontando a minha vida e os meus caminhos. Eu tenho desejo de fazer isso, e aqui na igreja não é diferente. Eu tenho desejo de fazer tanta coisa, mas eu tenho pessoas que vão sempre me confrontar, não é, pastora? Minha esposa, Douglas. Pessoas que sempre vão olhar para mim, pastor, cuidado, calma, para. Não é momento, não é agora. Vamos devagar, eu acho que está errado isso. E você olhar e falar, poxa vida, realmente. Agora, o que Deus não suporta é a hipocrisia de homens que falam da verdade vivendo uma mentira. A hipocrisia de homens que acham que aquilo que eles acreditam está acima de tudo. Aquilo que eu vivo é uma verdade absoluta e não tem ninguém na terra que mude a minha cabeça. Já ouviu alguém falar isso? Aquela hipocrisia que faz com que eu viva uma mentira,
sem dar ouvidos às verdades que vêm sobre a minha vida. E o que Jesus está falando é isso: eu vim para trazer fogo sobre a terra, e eu gostaria que esse fogo já tivesse aceso no coração de vocês. E eu afirmo a vocês que eu não vim trazer paz, muito pelo contrário, eu vim trazer divisão. A verdade de Deus na nossa vida é como um fogo que arde no nosso coração. É o desejo ardente de caminhar segundo aquilo que Ele deseja para a nossa vida. É o desejo ardente de provar desse amor. É o desejo ardente de provar desse perdão, de estar junto desse que me ama, a ponto de entregar a sua própria vida. E aí o confronto tem uma certa dificuldade por parecer muito com o quê? Afronta. Qual que é a diferença do confronto e da afronta? Alguém que te confronta quer o teu bem, alguém que te afronta quer expor o teu mal. Tem gente que te confronta com o desejo de te ver bem, Paulo. Por quê? Porque o caminho que você está fazendo é errado. E ele, sabendo que é certo, a Bíblia diz assim: se você deixa de fazer o bem, você está pecando. Então não é só fazer o mal, praticar o mal, é deixar de fazer aquilo que é certo. E quando eu olho para você e eu vejo que você está caminhando num caminho que não é legal, e eu deixo de te falar isso, eu estou pecando comigo mesmo, porque de fato eu não te amo. Porque se eu te amo, eu tenho que confrontar com juízo e justiça aquilo que você está fazendo. Agora a pessoa que afronta, ela é diferente. Ela expõe o teu pecado, ela expõe o teu mal. Quantas pessoas hoje, nós já falamos sobre isso, vai para a internet como sendo justiceiro do último século. Agora eu sou o justiceiro, eu sei das verdades, eu sei daquilo que está escrito aqui. Então quando você erra, ao invés de eu ir lá confrontar o teu erro, eu corro para a internet para expor. Isso é afrontar. Deixa eu te falar uma coisa: quem te ama vai trazer você para perto para te ensinar o caminho correto. Agora, quem não te ama, sabe o que ele faz? Ele expõe o teu pecado. E a diferença da lei com a graça, para mim, se resume numa coisa. Sabe o que é? Na lei, você tinha que ver alguém, por exemplo, num ato sexual fora do casamento para considerar aquilo adultério. Agora, na graça, só de você pensar em outra pessoa fora do teu casamento, você já pecou, você já adulterou com ela. Então preste atenção nisso. Se tornava assassino alguém que matava alguém. Agora você se torna assassino só de desejar o mal da outra pessoa. Só de matar ela no meu coração, eu já me torno réu de juízo pelo assassinato daquela pessoa. Então o justiceiro, aquele que afronta, que não confronta, mas aquele que te afronta, ele está desejando o teu mal, ele está expondo o teu mal para esconder o mal que habita dentro dele. Toda pessoa que tenta te atingir, na verdade ele está escondendo a sujeira que habita dentro dele. Agora alguém que te ama, ele vai te trazer para perto, pegar na sua mão e fala: o caminho que você estava é um caminho ruim, agora eu vou caminhar com você daqui para frente. É o amor que nós precisamos amar as pessoas. Não vai haver a paz numa casa sem conflitos. Toda paz, ela é resultado de conflitos bem resolvidos. Preste atenção nisso. Toda paz é resultado de uma guerra resolvida. No casamento, é interessante a gente olhar para dentro da nossa casa. Por quê? Porque quando a gente está vivendo um conflito na nossa casa, o fim dele é muito melhor do que o começo. Primeiro, você não vai nem saber por que começou, mas quando termina, você fala: agora está resolvido, vamos para a próxima etapa da nossa vida. Toda paz é resultado de conflitos bem resolvidos. O problema da nossa vida é que nunca acaba a guerra, porque nós perdemos a capacidade de ser pessoas resolvidas. Perdemos a capacidade de ser pessoas
que soluciona problemas e não causa os problemas. E o valor que você tem na sua vida, preste atenção nisso. Você não tem valor pelo que você sabe fazer, você tem valor pelo tanto de problema que você é capaz de resolver. Você é contratado numa empresa para resolver o problema, a necessidade que é naquela empresa. Não é pelo que você faz, mas o quanto você é capaz de resolver com a capacidade que você tem. E dentro da nossa vida, dos relacionamentos é a mesma coisa. Nós solucionamos os conflitos da nossa vida com a nossa capacidade de resolvê-los. E a paz é o resultado disso. E aí eu nem vou fazer essa pergunta. Quantos de nós, muitas vezes, chegamos aqui na igreja e dá a mão para a esposa para entrar aqui dentro, mas o coração está em guerra no leito dentro de casa? Quantas vezes a gente dá a paz do Senhor aqui dentro da igreja, mas o desejo do coração é de matar aquele? A paz do Senhor, por dentro você está falando, paz, eu estou querendo te matar, eu estou em guerra contigo. A paz do Senhor. Está entendendo ou não? Às vezes as guerras dentro de casa, elas são provocadas, está tudo certo, porque nós vivemos num ambiente de conflitos, porque nós somos seres humanos e pensamos diferente em todo o âmbito de relacionamento, seja no casamento, seja na amizade, seja no namoro, seja no trabalho, qualquer âmbito de relacionamento, no ministério, o louvor com a mesa de som... Mas a capacidade de resolvê-los vai fazer toda a diferença. Porque muitas vezes a gente tende a administrar os nossos problemas. E nós não fomos chamados para administrar problema. Nós fomos chamados para resolvê-los um a um. Deixa eu te falar uma coisa que eu falei para o Douglas. Se não quer problema dentro da igreja, sabe o que a gente faz? Manda todo mundo embora. Mas quanto mais pessoas amadas por Deus e amadas por nós chegar aqui, mais problemas vai acontecer. Mas sabe por quê? O texto diz assim: eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médicos. Aleluia. E a gente vem muitas vezes arrebentado para cá, todo cheio de conflitos internos, conflito na nossa alma, conflito na nossa mente. A gente chega para cá, meu Deus, mas quem vai me aceitar com esse bando de asneira que eu tenho na minha vida? Deixa eu te falar, não é uma questão de aceitação, é uma questão de ser amado. É uma questão de amar e ser amado. E pelo amor que nós amamos você, os seus limites são aceitos. E aí a gente pega pela mão e a gente vai caminhando juntinho, sabe? Vai passar tempo e a gente vai se amando em nome de Jesus. Sem confronto nunca haverá um evangelho sadio. Quem não suporta minhas fraquezas nunca celebrará as minhas vitórias. Quem está pronto para andar com você quando você não é ninguém, vai cantar lá na frente junto com você. Mas quem não está pronto para caminhar com você enquanto você não é ninguém, enquanto você está socado num monte de sujeira, um monte de mentira, um monte de pecado, a pessoa tem uma repulsa por você. Deixa eu te falar uma coisa, Deus é capaz de mudar qualquer vida. Qualquer vida. Aí chegar lá do lado de lá, querido, deixa eu te falar, quando todo mundo estiver cantando o hino da vitória, meu Deus do céu, é nessa hora que se revela as nossas fraquezas. Quem está pronto para caminhar quando te vê na sua intimidade? Uma coisa é a gente estar aqui, a palavra é legal, poxa, o louvor maravilhoso, um ambiente gostoso, bonito. Uma coisa é a gente ficar uma hora e meia aqui dentro. Outra coisa é conviver uma vida. Uma coisa é se relacionar à distância. A paz do Senhor, Mar, a paz do Senhor, Paulo, a paz do Senhor, Madalena. Tudo bem aí? Está tudo bem, está tudo certo. Agora o problema está onde? Quando a gente começa a olhar para a humanidade um do outro. A gente só não vai ver mais a roupinha bonita, o cabelinho ajustadinho, a palavra legal, o louvor legal. A gente vai começar a ver o homem, Pátio. E aí quem caminha comigo, antes de tudo eu falo, você está pronto? Para ver um monte de asneira? Para ver o pior? Está pronto para caminhar? Está pronto para de fato ter uma amizade sincera, próxima? Está pronto para fazer uma aliança? Porque a gente não sabe mais o que é uma aliança. A gente não entende mais o porquê o teu pai ia lá na quitanda e anotava numa caderneta. E aí ainda o dono sabia
Não era uma dúvida, ele sabia que ela... Era ou não era, Joaquim? Ele sabia que tal dia ia ser pago. Mas hoje a gente não tem aliança nem com o cabeleireiro mais. É verdade ou não é? A gente não sabe mais honrar as alianças que nós temos na nossa vida. Sabe por quê? A gente está focado mais naquilo que é exterior do que naquilo que é interior. Quando Samuel vai ungir Davi, ele vê os guerreiros. Esse é alto, esse é forte, esse se veste bem, esse fala bem, esse tem cara de guerreiro. E Deus fala para Samuel, Samuel, está tudo errado. Samuel, você está olhando o exterior, mas eu olho para o interior. Eu olho para o coração, eu não olho para as vestes. Eu olho para o coração, não vejo o porte. Eu olho para o coração, eu não vejo o timbre da voz, não, Samuel. É por isso que você não entende, querido, quando você acha que alguém vai ser revelado, e Deus revela aquela pessoa que ninguém dava nada. Sabe por quê? Porque alguém que está em evidência talvez não encontrou o verdadeiro lugar para ele trabalhar, mas aquele que está escondido, quando fecha a porta do quarto, ele tem intimidade com Deus. Quando entra dentro da sua casa, ele tem vida com a palavra de Deus, ele ora, ele se entrega, o coração dele está incendiado, o coração dele está aceso, ele não precisa mostrar nada para ninguém, mas na intimidade dele, ele e Deus está chegado, está junto, e a gente não entende, e a gente tem problema com isso. Sem confronto nunca haverá um evangelho sadio. As minhas fraquezas, elas são reveladas para você entender que todos nós somos seres humanos e carecemos da glória de Deus. Nós criamos ambientes de hipocrisia, onde nós muitas vezes não aceitamos ser confrontados, e aí nós escondemos as nossas feridas. Sabe qual é o ambiente de hipocrisia? E um dos maiores é a igreja. Quanto mais a gente se aproxima de Jesus, mais é revelada as nossas fraquezas. É como um espelho que revela a tua nudez dentro do teu quarto. Porque ele não está aqui para ver a tua roupa que você veste. Ele está para olhar como você é. E quando a gente está diante dele, a nossa alma é dilacerada, porque nós não podemos esconder nada. Aquilo que nós escondemos uns dos outros aqui, o nosso choro. Querido, tem gente aqui que está pronto para chorar. Por tudo aquilo que está acontecendo dentro de casa, por tudo aquilo que está acontecendo no trabalho. Muitas vezes está faltando dentro de casa, está faltando provisão, está em guerra. Está pronto para chorar. E aí a gente veste uma máscara, veste uma roupa de que está tudo bem. A gente cria ao nosso redor um ambiente de hipocrisia para esconder as nossas feridas, para esconder a nossa alma, para esconder a dor que há dentro da nossa alma e não revelar essa. Mas quanto mais a gente se aproxima do Senhor, mais a nossa nudez é revelado, e muitas vezes a gente evita esse lugar justamente para isso. Jesus veio tocar fogo na nossa vida, causar um conflito entre os céus e a terra, entre a sua humanidade e as suas máscaras. Causar um confronto entre a vida com Deus e a vida que de fato eu quero levar. Entre a vida com o Senhor e as suas renúncias, aquilo que promove tudo isso, e a vida de satisfação dos desejos da nossa alma, que caminha para longe de Deus. Um conflito entre o céu e a terra, um conflito entre a nossa humanidade, os nossos desejos e a santidade de Deus. É uma guerra, como a Bíblia diz, o espírito milita contra a carne. É uma guerra que foge da nossa humanidade, mas agora a gente está falando daquilo que é a ligação que nós temos com Deus, com o céu, e a ligação que nós temos com a terra. É o modelo de vida que a gente deseja viver. É por isso que Deus te cria do pó da terra, mas te sopra o espírito da vida, e aquela combustão te faz se tornar quem você é, alma vivente. Mas você tem uma escolha. Todos nós temos escolha. Ou nós vivemos da terra ou nós vivemos do céu.
Por isso que você foi o único ser nessa terra que tem condições de habitar na terra, mas viver as coisas celestiais. Por quê? Porque você foi criado pó da terra, mas a glória de Deus Ele repartiu dentro de você. Meu Deus do céu, mas tem uma coisa que aconteceu e talvez você não prestou atenção. Qual que foi a sentença de Deus para com Satanás no jardim do Éden? Comerás do pó da terra. Então Satanás vai se alimentar das suas fraquezas. Ele vai comer da sua humanidade, ele vai comer de quando você escolhe viver essa terra, os desejos da terra. Na verdade, o contexto me diz que você está alimentando Satanás na sua vida por conta de uma sentença que Deus deu para ele. Então você tem uma escolha: ou você vive de fato com Deus, um relacionamento com Deus, ou você vive de fato comendo dessa terra. João 16, 33, você que pode, está aí pertinho, abre comigo. O texto diz assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham bom ânimo, porque no mundo e em mim, ele está falando duas coisas aqui. Eu falei essas coisas para quem tenha paz no mundo? Não. Ele fala assim: eu falei essas coisas para que em mim tenham paz. Porque no mundo vocês terão o quê? Aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Agora o que Jesus está falando aqui, basicamente é isso: não desanime. Não pare por conta das circunstâncias. Porque no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão passar por lutas, por guerras, por desavenças, vocês vão passar por traições, mas não desanima, não pare por conta das circunstâncias humanas, porque em mim vocês têm paz. No mundo tem aflição, mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está falando de você não viver nas circunstâncias à sua volta, não viver delas, não comer delas, não absorvê-las, ou não pautar a sua vida naquilo que acontece à sua volta, e você parar de olhar para a terra e começar a olhar de fato para o céu, para o autor e consumador da sua fé, para aquele que é capaz de mudar as circunstâncias da sua vida, para aquele que é capaz de restaurar a tua vida, o teu casamento. É você olhar para o céu, é você fazer como Davi. Eu olhava para os montes, procurava e não via nada, mas eu olhei para o Senhor dos exércitos, aquele que é capaz de mudar a história dessa nação se Ele quiser. Preste atenção nisso, querido. Ele fala: não viva pelas circunstâncias à sua volta, porque elas sim vão te desanimar. Não é construir uma arca, não é um barquinho, não é um aviãozinho de papel, não é construir uma arca, 120 anos. E o problema não é construir a arca. O problema é que alguém falou que vai chover e vai inundar toda a terra. O problema é que alguém falou uma coisa que nunca aconteceu. O problema não é construir a arca, o problema é acreditar. O problema é quando a palavra é liberada sobre a sua vida e você não peca porque falta fé. Uma arca, 120 anos, uma embarcação, porque ia chover, mas nunca choveu. As circunstâncias diziam para ele:
não precisa disso. Não vai gastar uma vida inteira para fazer algo que muito provavelmente não vai acontecer. Mas Noé não vivia pelas circunstâncias à sua volta. Ele vivia por aquilo que sinalizava no céu, por uma palavra que vinha de Deus na vida dele. Ele não olhava para as circunstâncias. Imagina, querido, ele está construindo uma arca, ele está construindo uma embarcação, e alguém fala para ele: Noé, o que você está fazendo? Vocês já entraram na cena ou não? Chega a ser hilário, né? Noé, que isso, Noé? É um barco. Mas aqui não tem rio, Noé. Mas o que você está fazendo? Pessoal, preste atenção, eu vou falar só uma vez. Vai chover muito, e a terra vai encher de água. Mas o que é chuva, Noé? Eu não sei, mas Deus falou para mim que vai cair água do céu e vai inundar toda a terra, e essa embarcação, quem tiver nela vai ser salvo, quem não tiver nela vai morrer. Virou uma piada ou não virou? Imagina se tem internet lá. O que ia virar com Noé? Ele ia virar meme, não ia? Mas sabe o que aconteceu? A palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus sempre vai se cumprir na nossa vida. Ou a gente vive voltado para circunstâncias contrárias que vêm na nossa vida para te decepcionar, para te desanimar. O mundo cheio das suas aflições, cheio das suas lutas, cheio das suas guerras. Alguém dizendo para você: não vai dar certo. Para de sonhar, você tá vislumbrando um mundo que não é para você. Olha de onde você veio, olha quem você é. Você não sabe nem falar, você é gago, não dá para caminhar. Para com esses sonhos. E os céus indicando para você: há esperança ainda, continua firme, não desanima, tem uma vida melhor para você, tem um casamento abençoado para você, tem filhos abençoados para você. Deixa eu te falar, se alguém aqui tem o desejo de gerar e não conseguiu gerar ainda, deixa eu te falar alguma coisa, tem uma família abençoada para você, querido. Acredite naquilo que Deus falou com a sua vida. Se Deus falou que não vai dar, amém, está na bênção. Mas se Deus falou que vai fazer você gerar, você vai gerar. Porque a palavra de Deus, ela não muda. Nós vivemos numa geração muito perigosa. Essa é a grande verdade. A gente fala o que quer e não quer ouvir ninguém. É verdade ou não é? Sabe aquela pessoa que vira para você e fala assim: eu falo o que eu penso. Como se isso fosse a grande qualidade. Se alguém perguntar, ela vai falar: qual que é a sua grande qualidade? É que eu falo o que eu penso. É o pior dos defeitos, né? Todo aquele que fala o que pensa não dá ouvido a ninguém. Verdade ou não? Eu falo o que eu penso. Uma geração que fala o que quer, mas não ouve ninguém, não aceita o confronto que vem para o crescimento. Mas deixa eu te falar uma coisa: o evangelho que nós vivemos, ele é um evangelho, é uma guerra. E se tem aflição na vida que a gente vive, é porque nós fomos inseridos nessa guerra. Nós vivemos nessa geração, é muito fofinha, muito não me toque, não fala nada. Cuidado com o que você fala, cuidado, porque você pode sofrer um processo, uma geração cheia de mimimi, que não pode mais. Você tem que tomar cuidado com aquilo que você faz, porque você tem que pisar em ovos. Mas deixa eu te falar uma coisa: essa geração perigosa, ela está pronta para falar, mas não consegue ouvir. Ela está pronta para falar, para expressar. É uma geração de livre expressão. Não sei se é assim que fala, mas todo mundo quer se expressar e ninguém pode falar nada. Porque não consegue ouvir o confronto. Você está pronto para ouvir que o seu caminho está totalmente errado? Mas se ninguém te falar, nunca vai mudar. Sabe quando a nossa vida muda? Quando o nosso pecado é revelado. Para quem? No Facebook? Não, para nós mesmos. Quando as nossas transgressões, a nossa sujeira é revelada para nós mesmos. O evangelho é uma guerra. Se tem aflição, tem que ter luta. O evangelho te torna um soldado, te põe uma armadura e te lança na guerra. O evangelho te torna um soldado, te põe uma armadura, te capacita para te colocar onde? No sofá de sua casa? Não.
para te colocar no meio do conflito. A guerra que nós vivemos, por uma geração, não é uma guerra por nós mesmos, é a guerra pela nossa casa, é a guerra pela nossa família, é a guerra por aquilo que nós acreditamos. Um amigo meu foi em casa ontem, acho que foi, eu chamei ele para tomar um café, e ele disse assim: pastor, eu estou tendo um problema. Eu falei: qual o problema? Ele falou: eu tento me expressar na igreja que eu estou, mas as pessoas não estão me dando tanto crédito. Eu falei: mas o que você quer expressar? Ele falou assim: porque eu acredito muito nessa questão do... ele foi falando Illuminati, maçom, aquela coisa toda, né? Eu não vou lembrar o termo, mas se alguém lembrar, essas conspirações, sabe essas conspirações? Eu acredito muito nisso, eu leio muito isso, eu como muito isso, e as pessoas não acreditam. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, cuidado. Mas um fundinho de verdade tem. Qual que é o fundo de verdade? Ele disse assim para mim: a Terra, o que nós vivemos hoje é um projeto de anos atrás. É um projeto de anos atrás. Aquilo que a gente vive hoje, acredite, é um projeto de um grupo de pessoas de anos atrás. É uma verdade. Agora ele falou uma coisa que aquilo queimou meu coração. Ele falou: sabe, a única coisa que eles odeiam, que atrapalha o projeto deles? Eu falei: não, me conta. Ele falou: é a igreja. Ele falou: porque a igreja nunca vai se conformar com esse mundo. Ainda que alguns dentro da igreja já se conformaram, ainda assim esse texto faz sentido quando Jesus fala: eu não vim para trazer paz, mas eu vim tacar fogo na terra, e o meu desejo é que os corações já estivessem incendiados. Incendiados por quê? Por uma inconformidade com aquele modelo de vida que estava vivendo, um desejo descomunal de viver um outro modelo de vida, de não mais suportar Satanás entrar dentro das casas e devastar as famílias. E eu achei muito lindo isso. Ele falou: a única coisa que atrapalha é a igreja. E o evangelho faz isso. A gente é instruído todos os dias na nossa vida a não se conformar com o mundo que a gente vive. A gente é instruído todos os dias da nossa vida a viver um modelo de vida diferente. E deixa eu te falar uma coisa, talvez e só talvez, é um dos únicos modelos de vida cristã que só o discurso não é suficiente. Todo crente vai ser julgado por aquilo que faz, é ou não é? Todo crente vai ser gabaritado aquilo que fala com as suas atitudes, é ou não é? Porque Deus está tacando fogo dentro da sua vida. Deus está atacando fogo dentro da sua casa, Deus está atacando fogo dentro dessa igreja para revelar. Sabe o que o Paulo falava? Paulo falava assim: é importante que tenha os maus no meio da igreja. E aí você fala: pastor, mas como assim? E ele segue dizendo: para que os bons se revelem. Se não há mal, a bondade não se revela. Se não há injustiça, a justiça não se revela. Se não há pecado, a santidade não se revela. Então ele fala: é importante que tenha os maus, e a igreja sempre vai ter. Sabe para quê? Para a glória do Senhor se manifestar na vida daqueles que desejam, que o coração arde em chamas ainda, com desejo descomunal de servir a Deus, de amar, de se apaixonar todos os dias pela presença de Deus. E o avivamento que nós sempre falamos, que nós desejamos, sabe qual que é? Homens e mulheres incendiados pelo amor de Jesus, pelo fogo do Espírito Santo, que não se conforma mais. É com homens e mulheres incendiados que a terra é transformada. Homens que não desistem no meio dos conflitos, que não são guiados pelas circunstâncias, mas sim pelo céu, pelas direções, pelos sinais dos céus. E agora, para a gente finalizar, quem de verdade sente que o coração está queimando? Quem de verdade sente que Deus está chamando nesse tempo?
Quem de verdade sente algo mexendo dentro do peito, dentro do interior, falando, olha, para com esse modelo de vida, para de fazer assim, não está dando certo assim. Quem de verdade sente, como aqueles amigos no caminho de Emaús falando, será que o nosso coração não ardia quando ele estava do nosso lado, quando ele falava? Querido, deixa eu te falar alguma coisa, feche os teus olhos, você que pode. Em nome de Jesus. Quando você deita no teu travesseiro à noite, existe uma voz falando com você. E talvez isso é para alguém aqui. Existe uma voz falando para você, e deixa eu te falar uma coisa, essa voz está falando com você, é o Espírito Santo de Deus, querendo te tirar desse caminho que você está entrando, que você está andando. Tem caminhos que para o homem parecem ser bom, doce, mas o fim deles é caminho de morte. Deus está te livrando da morte. Talvez você está ouvindo uma voz te falando, sai daí, sai daí, muda seu caminho. E por um momento você entendeu, você viu isso como um conflito. De quem é essa voz? É Deus colocando fogo na sua vida, querido, trazendo conflito no seu entendimento para que Ele te livre da morte. Recebe em nome de Jesus. Alguém que o coração está queimando, ele deixa de amar a própria vida, por amor ao Senhor que deu essa vida a Ele. É alguém que vai adorar o Senhor sem limites, que não vê mais empecilhos, mas o único desejo que tem é levantar as mãos para o céu e dizer, Senhor, eu te amo acima de todas as coisas, eu te adoro, Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te louvamos. É alguém que tem o desejo de contemplar o Senhor ininterruptamente. O que é? É sair na rua, glória a Deus por esse sol, glória a Deus por essa manhã, Senhor, glória a Deus pela minha família, glória a Deus pelo meu trabalho, glória a Deus pela minha família. Alguém que o coração está incendiando nesses dias, não tem mais murmuração no peito, nos lábios, mas tem um espírito de gratidão que habita dentro dele, que ao amanhecer, ao abrir os olhos, não vai direto para o Instagram não, mas de olhos fechados ainda ao acordar, ele diz, Senhor, muito obrigado por me fazer acordar quantas tantas pessoas não puderam ter esse privilégio. É alguém que deseja o Senhor acima de todas as coisas. É tempo de avivar a nossa vida. Mas não é aquele avivamento que você busca, é aquele avivamento que você vive. Não é o fogo que traz evidência, é o fogo que revela aquilo que está dentro de você. Chegou o tempo, querido, de você desejar a presença de Deus acima de todas as coisas. Porque é nesse lugar que você vai se sentir amado, vai se sentir perdoado, vai se sentir querido, aceito. Nós buscamos aceitação em todos os lugares, mas tem um colo específico para isso acontecer. E é nesse colo que nós queremos deitar todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Nós vamos encerrando.